Olá, eu sou o Dalmon Carvalho, Head e gestor responsável pelos fundos macro na Claritas. Nós vamos falar hoje da performance dos fundos Claritas Head, Claritas Total Return, Claritas Institucional, Claritas Inflação Institucional e Claritas Advisory no mês de junho, fechamento do semestre, a nossa carteira posicionada daqui para frente e o nosso cenário macro. Bom, pessoal, o cenário macro, o mês de junho ele foi caracterizado por um mês muito positivo para os mercados de risco globalmente falando. Teve bolsas tanto no Brasil quanto no mundo. No mundo uma ainda preocupação muito grande com o crescimento global como um todo, principalmente por conta da desaceleração que a gente viu a China mais forte no mês de junho. A gente viu que a China teve uma performance muito fraca em relação a vendas de varejo, em relação à produção industrial, em relação ao número de investimentos divulgados. Isso preocupa a continuidade do crescimento global como um todo. A China, a gente começa a pensar em revisões de PIB que a gente falava numa ordem de 6% baixo para esse ano de 2023, agora a gente já fala num PIB mais próximo a 5,5% para esse ano. Mas mesmo com essas notícias mais negativas de China, o call de crescimento global ele não foi ruim no mês de junho. A gente teve aí um discurso, principalmente vindo dos Estados Unidos, com um discurso de soft landing, ou seja, um pouso suave da economia americana mais forte, dados de trabalho muito aquecido, o PIB veio bastante forte aí no trimestre anterior, vendas de varejo, confiança. Então a economia americana está muito forte, está pungente, o mercado de trabalho está bastante aquecido, e isso mantém um call de atividade para os Estados Unidos bastante forte. Pelo lado da Europa, a gente aí tem dados um pouco ainda mais resilientes também, mas números que também têm vindo aí numa toada de uma desaceleração mais suave. Todo esse call de atividade vindo de Estados Unidos e Europa melhores e China pior, acabou um bloco comercial compensando o outro, o que acaba fazendo com que a gente continue a ficar ligeiramente preocupado em relação à desaceleração da inflação global. A inflação global ela tem desacelerado um pouco mais lentamente do que a gente acreditava, fazendo com que os bancos centrais, de uma certa forma, estejam tateando esse final do ciclo monetário, globalmente falando. Então, a gente tem um Federal Reserve que sinalizou o pouso suave da sua economia, mas uma cautela muito grande em relação à condução da política monetária, especialmente por conta dos núcleos de inflação ainda bastante elevados, rodando em patamares aí superiores a 5%. Da mesma forma, na zona do euro, a gente teve uma inflação que também está desacelerando mais lentamente do que esperado. Serviços, principalmente a inflação na parte de serviços está bastante resiliente, a inflação na parte de atividade industrial ela segue bastante ruim mesmo, a atividade ela continua bastante ruim, industrial, mas serviços está desacelerando mais lentamente. Isso faz com que os bancos centrais fiquem mais cautelosos e a gente ainda possa perceber aí uma altas residuais nas taxas de juros globais. Isso, de uma certa forma, pode deixar com que o cenário global fique um pouco mais cauteloso. A gente agora precisa ver movimentos mais fortes na parte de estímulos monetários vindo por parte da China, para que o call de crescimento global se estabilize ou fique mais alto e, consequentemente, esse ambiente bom de alocação de risco globais continue prevalecendo ao longo do segundo semestre. Quando a gente olha para o Brasil, a performance do Brasil foi muito boa. A Bolsa subiu mais de 9%, o real voltou a se valorizar, as taxas de juros voltaram a cair novamente, a NTNB 50 veio para patamares próximos a 5,5%. E tudo isso, na nossa visão, foi decorrente de uma precificação de um menor risco político, que veio tanto da condução do arcabouço fiscal, né, da parte fiscal como um todo. Ainda precisa passar no Congresso a votação final, mas a celeridade do processo foi muito grande e a gente tirar ruídos aí da parte de... A gente tirar ruídos de cauda, do risco de cauda que a gente tem na parte fiscal é muito importante para o prêmio de risco do Brasil, né? A gente agora começa uma discussão sobre a reforma tributária, uma reforma que a priori simplifica bastante, uma reforma que tem sido discutida há bastante tempo na Câmara, principalmente tocada pelo Bernardo Api, e uma reforma que, a nosso ver, ainda tem bastante dados, ainda bastante incipiente as notícias que a gente tem, porque precisam ser definidas alíquotas, mas pelo menos é uma reforma tributária que deve sair do papel e deve ser melhor até do que a gente esperaria. Dessa forma, então, a gente tem aí grandes partes de riscos estruturais aí sendo
dirimidos, no caso do Brasil, e isso fez com que o mercado se animasse bastante aí no mês de junho também, não só também por conta de um código de atividade mais forte. A gente já fala de um PIB, aqui na classe a gente fala de um PIB de 2,2 para esse ano, mas pode ser mais do que isso. A gente teve um primeiro trimestre muito forte de atividade no Brasil, o mercado de trabalho está bastante pungente também. O PIB está sendo puxado não apenas por agro, mas principalmente por agro aqui no Brasil, mas a gente está vendo aí números para o ano que vem, um PIB mais na ordem de 1%. Essa atividade, a gente tem visto alguns dados incipientes aí ao longo do segundo trimestre um pouco mais fracos, que nos deixam confortável com o PIB ao redor de 2,2, mas a gente tem a consciência de que esse PIB pode ser um pouco mais alto. Inclusive por conta disso a gente vê uma inflação que cedeu bastante nesse ano aqui no Brasil. A inflação hoje no Brasil, a gente já fala de uma inflação abaixo de 5% para o ano de 2023. A inflação para o ano que vem, a gente já vê uma inflação mais baixa ainda, para na ordem de 3,6% de IPCA. O mercado ainda tem uma inflação um pouco mais alta do que a gente. E isso nos deixa tranquilos para pensar e sacramentar aquela nossa visão de início de corte de ciclo que deve acontecer a partir do mês de agosto. Agora a gente está dosando para saber quanto que vai ser esse início de corte de ciclo, se vai ser de 25 ou 50 bases inicial e qual vai ser o pace de ritmo desses cortes para chegar numa taxa terminal, na nossa visão, inferior a 10%, na ordem de 9,5% nominal, podendo até ser inferior, a depender dos dados aí correntes ao longo do caminho e também da evolução do ambiente orçamentário por ano de 2024. Mas as notícias que a gente tem de Brasil são muito positivas. E isso fez com que o mercado precificasse esse ambiente melhor de Brasil, esse ambiente político melhor para o Brasil em junho, e essa reprecificação de ativos. Com isso, a nossa bolsa, como eu falei, foi muito bem. O real voltou a trabalhar aí abaixo de 4,80 ao longo do ano, ao longo do mês, chegou a bater até abaixo de 4,75, mas fechando o mês aí por volta de 4,80. E a gente teve as curvas de juros voltando a precificar um ciclo de corte de juros bem mais agressivo, na ordem de 450 vezes. Nós nos beneficiamos desse cenário em todos os fundos aqui da Claritas. Os fundos rodaram bem no mês passado. A gente teve um fundo como Claritas Hedge rodando no Master a 165 do CDI, a gente teve um institucional rodando no seu Master a 123 do CDI, a gente teve um Claritas Total Return rodando a 250 do CDI, a 2,70 de retorno nominal. A gente teve um fundo como o Claritas Advisory rodando no mês passado a 123 do CDI no seu fundo Master também. Então a gente teve uma performance bastante satisfatória. O Claritas Inflação Institucional também teve um retorno bastante interessante de 1,18 no mês contra o IMA B5 de 1,05. Então a gente teve uma performance bastante interessante aí no mês passado para todos os fundos da Claritas, principalmente pela nossa alocação de risco mais positiva em Brasil. O nosso cenário hoje continua a vislumbrar posições aplicadas no mercado de juros nominal e juros real. Eu acho que o mercado de juros nominal está um pouco mais assimétrico agora, dada a precificação, então a gente tem um viés de talvez reduzir um pouco mais as posições agora, mas a gente continua acreditando que o ciclo de juros ainda vai ser exagerado aqui no Brasil, vai ser exagerado, o mercado ainda vai precificar alguma coisa a mais, por isso a gente continua comprado aplicado em juros do Brasil, mais em juro real do que em juro nominal. Juro nominal um pouco mais tático, juros offshore a gente está bastante zerado aí no book de juros offshore, a gente está achando que o mercado está relativamente bem precificado. Na parte de moedas, a gente teve um retorno bastante satisfatório, tanto no book de moedas real, quanto no book de moedas offshore, tendo um retorno bastante satisfatório. A gente continua com um viés mais positivo para o real, acreditando que o real possa ter uma valorização sustentada não só pelo influxo de investimentos no Brasil, não em portfólio apenas, mas também para M&A e operações de balança comercial ao longo do último mês e nos próximos meses. A gente deve ver um saldo de balança comercial mais forte. E pensamos em continuar apostando na valorização do real através do book de opções. No book de offshore, no book de moedas offshore, a gente tem feito trades mais de cross, menos direcionais contra o dólar, que tem tido posições bastante satisfatórias aí, recuperando o book ao longo do ano. E no book de bolsa, a gente já tinha saído das posições negativas de bolsa americana desde o mês de maio, de bolsas globais como um todo, mas mais especificamente na bolsa americana. A gente está zerado de posições de bolsas globais nesse momento, com viés ainda mais preocupante em relação a essa precificação da curva de juros, apesar do discurso de soft landing estar existindo.
mas a gente está zerado de posições offshore, e no mercado de bolsa local a gente está comprado numa carteira de ações bastante dinâmica, que a gente fica mais redeado ou menos redeado, continuamos a trabalhar com proteções, mas a gente tem uma carteira que teve uma performance bastante satisfatória no mês de junho, principalmente nos setores de petróleo e transportes, e os setores que foram pior aqui para a gente, que foram detratores de rentabilidade, foi o setor de mineração. O setor de bancos também foi um setor positivo no mês passado, agregou bastante alfa para a gente. No book, especificamente no Claritas Red e no Claritas Total Return, continuamos a carregar uma pequena posição comprada em ouro. Estamos com posições compradas em petróleo apenas em posições através de opções, posições mais contidas, em virtude desse cenário de desaceleração global podendo ser um pouco mais afetado. Mas é isso, pessoal, que eu tinha a falar para vocês. A gente tem uma carteira otimista, cautelosa para o Brasil, e um cenário mais cauteloso no cenário internacional, mas estamos com uma carteira posicionada para um bom retorno ao longo dos próximos semestres. Agradeço a atenção de todos, coloco a minha área macro e a área comercial e a área econômica total à disposição de todos. Obrigado, até a próxima.